Me ajustando aqui. Boa noite. Quero cumprimentar todas as pessoas, todos os cidadãos aqui, cidadãs de Nova Lima, na pessoa das vereadoras aqui presentes, Juliana, Viviane. Que bonito, que bom encontrar mulheres na Casa Legislativa, que sirva de inspiração para outras cidades. Ribeirão das Neves, onde eu moro, não tem nenhuma mulher vereadora. Isso é muito grave, né? A democracia segue sangrando aonde não tem presença de mulheres, e, principalmente, eu reforço a presença de negros e negras para fazer o debate tão importante como esse que a senhora puxa essa noite, que é discutir o transporte público. Há alguns anos, hoje estou na Comissão de Direitos Humanos, mas como militante socialista, militante de esquerda, há muitos anos eu acompanho o debate do transporte, porque o transporte público é segregador. Isso é importante dizer. O povo preto, o povo pobre, vive segregado nas cidades, inclusive não consegue vir para Nova Lima, não consegue entrar em contato com Betim, não consegue entrar em contato com Pedro Leopoldo. Muitas vezes tem que ir para o centro, para a capital, para conseguir fazer o translado para outra cidade. Isso segrega, isso impacta diretamente. Aí eu separei alguns atores aqui para não me perder e não consumir muito tempo, mas impacta na vida das mulheres. Hoje, na região metropolitana, e eu imagino que Nova Lima não é diferente, são mulheres chefes de família que têm mais de 4 horas da vida roubada, porque esse tempo é consumido pelo transporte público. Então, deixa de estar ao lado da família, deixa de cuidar dos idosos, porque é a gente que cuida dos idosos, a gente que cuida dos doentes, e a gente trabalha e, muitas vezes, tem que abandonar a família e os filhos, porque o transporte rouba 4 horas. Foi isso que aconteceu comigo durante anos, como diarista. 4 horas da minha vida foi dedicada ao transporte público, né, entre o translado de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves. Mas o impacto também do ponto de vista da formação. Eu sou cotista e consegui fazer o curso superior através do sistema de cotas, do ProUni, mas eu vi vários colegas que conseguiram as cotas e teve que abandonar a educação porque não tinha transporte público em Ribeirão das Neves, em 2003, 2005, depois das 22 horas. Então, as pessoas conseguiram toda a luta do movimento negro e a luta do nosso povo para conseguir ocupar uma cadeira na universidade, mas tiveram que abandonar a educação, o ensino superior, porque não tinha transporte depois das 22 horas. Essa realidade continua impactando a nossa juventude, continua impactando o nosso povo, e a gente perde a oportunidade de emprego. Isso também é fundamental. Quando a disputa do transporte público como direito fundamental, que lá na Constituição diz é direito social, não é direito... Não, é direito fundamental, tem que estar no artigo 5º, porque precisa ser gratuito, porque ele garante o acesso à educação, à profissionalização, e também é fundamental para que a gente possa ter o direito ao lazer, que, infelizmente, o transporte público é visto como carro de boi. Ele funciona no horário de trabalho. Então, nos finais de semana, a gente tem visto e recebido várias denúncias, cidades como Betim, Ribeirão das Neves, o transporte no final de semana desaparece, porque é a ideia de atender as pessoas para o trabalho. Então, a gente não tem direito a lazer, não tem direito a um cinema, não tem direito a visitar os seus parentes. E, em Ribeirão das Neves, nós temos 7 presídios. Então, o ônibus fica lotado de familiares que vão visitar seus entes que estão cumprindo pena. Até nisso, o transporte público impacta, porque ele não considera os finais de semana como necessário para o trabalhador, para o deslocamento. E, para concluir, é muito importante os dados que a gente vem levantando ao longo dos anos do impacto econômico na vida das pessoas. O transporte público hoje, por concessionária, terceirizado, sempre atende interesse dos empresários. Então, a gente tira do bolso, e aí 40% do salário dos trabalhadores fica com o transporte público, que não retorna para você. Você paga imposto, deveria retornar como serviço público, não retorna. Então, esse impacto econômico, esse impacto social e esse impacto nas outras dimensões da vida do sujeito
Eu reforço que o transporte público hoje, o papel dele é segregar, isolar as pessoas e atender interesses de empresas, e não é para atender o interesse do cidadão. E isso, o impacto é para o cidadão e para a própria cidade. Poderíamos, a cidade integrada, que era o desejo, né, anos, integrar as cidades, isso facilita o comércio, isso facilita o deslocamento, isso facilita até o consumo. Quando a gente consegue circular na cidade, a gente gasta muito mais, a gente consegue chegar rápido na farmácia, a gente consegue chegar rápido no supermercado, a gente pode descer no meio do caminho para fazer o sacolão. E tudo isso a gente já debateu, mas, infelizmente, o que a gente percebe é que falta fiscalização, falta acompanhamento. No governo do Estado, a gente não consegue nem discutir isso mais, porque o Departamento de Estrada e Rodagem ignora a fiscalização, fiscaliza, multa, as empresas, elas lucram tanto que as multas não fazem diferença, não fazem nem cócega, e as denúncias seguem cada vez mais graves, né? Hoje já não tem mais o cobrador, sobrecarrega o motorista. Nós fizemos algumas visitas técnicas, a Assembleia nos possibilita isso, então fizemos visita nos terminais do MOVE hoje, né, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, Morro Alto, e agora marcamos uma para Ibirité, e a gente constata de perto uma série de irregularidades, tanto nas concessionárias, que são as cabeças de bacalhau, que hoje você não sabe mais quem são responsáveis, é uma pessoa para o cartão, é outra para o ônibus, é outra para o terminal. Então, a pessoa jurídica, ela se esquiva nesses modelos de concessão produzidas hoje para cada vez mais prejudicar o trabalhador e prejudicar o usuário. E aí vai, a gente está falando dos idosos, né, do direito de ir e vir, tudo isso fica prejudicado e, de fato, humanamente, dizendo, o transporte público não só desumaniza, mas também retira direitos dos trabalhadores e, infelizmente, o poder público negligencia a fiscalização e muitas vezes impede a gente também de conseguir fiscalizar com qualidade. Tem um pedido de CPI na Assembleia, de iniciativa, inclusive, do nosso bloco de oposição na Assembleia, com os deputados do campo da esquerda, mas também que não avança, porque o lobby também das empresas dificulta a gente, inclusive, demonstrando a necessidade de responsabilização por parte do Legislativo, uma vez que o Executivo estadual ignora completamente as denúncias que a gente já levantou e que saem nos jornais e que é público e notório, para todo mundo que é usuário de transporte público, consegue identificar falhas graves que não justificam a manutenção dos contratos como eles seguem durante anos e anos. Sigo à disposição. Também tem muita disposição para a luta. A organização da sociedade civil é muito importante para a gente enfrentar essas grandes corporações. É muito importante que o povo também saiba dos seus direitos. E aí eu digo, transporte público é direito do cidadão, é direito fundamental, não pode ser discutido como relação de consumo lá no PROCON. Precisa ser discutido como direito fundamental, e a gente segue à disposição para construir alternativa de poder para o povo, para que a gente mude essa realidade que hoje continua sendo segregadora e impede que a abolição, de fato, aconteça. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, deputada, sobretudo por perceber que temos uma parceira nessa luta, né? Saber que o seu mandato, que a sua luta está à disposição para trabalhar aqui por Nova Lima também, porque a gente sabe que o consórcio metropolitano do transporte intermunicipal é de responsabilidade do governo do Estado, que é de competência dos deputados estaduais fiscalizarem, mas quem sofre com as reclamações, na verdade não quem sofre, mas quem recebe inicialmente são os vereadores, que são os políticos, os parlamentares que estão mais próximos da sociedade. E, muitas vezes, os nossos mandatos enquanto vereadores são sequer levados em consideração por essas empresas, ou então, pelo governo do Estado. A gente convidou o DR para estar presente conosco e nós sequer recebemos um retorno por parte deles de não estar aqui. Então, é um desrespeito com o mandato
dos vereadores e, sobretudo, um desrespeito com as cidades, com a população dos municípios que são diretamente impactados com a péssima qualidade do transporte intermunicipal. A nossa cidade é uma realidade muito desafiadora, porque são diversas Nova Limas no mesmo território e o transporte da forma que ele existe causa segregação territorial. As pessoas não têm acesso às diversas regiões de Nova Lima, porque o transporte é precário, porque o transporte é caro, e isso faz com que as pessoas percam a oportunidade de emprego, acesso ao lazer, acesso à educação, acesso a oportunidades, visitas familiares, enfim, a gente tem negligenciado aqui o direito de ir e vir. Então, contar com o mandato de uma parlamentar como você é super importante. Obrigada por estar aqui conosco nessa noite, construindo essa luta aqui junto com a gente. E já fica de encaminhamento, como você falou das visitas técnicas que a Assembleia Legislativa tem feito, se possível, para que os deputados venham até Nova Lima e façam o percurso, por exemplo, do 38 e 32, para vocês verem a situação que está. Teve um mês aqui que a gente sofreu com 3 acidentes nas estradas e também dentro dos bairros. Então, assim, é muito importante que a Assembleia venha fazer essa visita aqui com a gente, viu? Fica esse encaminhamento aí para a gente destinar ao seu mandato e à Assembleia Legislativa. E agora, minha gente,